O ministro Alexandre de Moraes, ele deve sofrer um processo de impeachment por ele ter violado, em tese, a gente tem que falar sempre em tese, senão eu vou ser o próximo a ser alvo de busca e apreensão e bloqueios, mas por ele ter violado, em tese, os itens 2, 4 e 5 da lei do impeachment, que é a lei número 1079 de 1950. Acompanhe a gente aqui para entender. Deixa o seu like e nos diz o que você acha, porque assim você vai estar ajudando a nossa voz conjunta de indignação a chegar mais longe, lutando contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Realmente, o artigo 39 da lei de impeachment, que diz que é crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando por lei eles forem suspeitos da causa, é o que diz o item 2, ou ainda ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, é o que diz o item 4 do artigo 39, ou ainda é crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a honra, com a dignidade e com o decoro das funções, é o que diz o item 5. E o que aconteceu, Deltan, que mereça agora o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Bom, nessa semana, na terça-feira, dia 13, a Folha de São Paulo deu início a uma série de reportagens, estamos só no comecinho, que comprovam, por meio de mensagens e áudios vazados do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que o ministro utilizou, de forma abusiva e ilegal, o órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral como um laranja, para o qual ele encomendava relatórios de monitoramento das redes sociais de pessoas desafetas ou que tinham Moraes como seu adversário político, todos sem exceção identificados na imprensa e nas redes sociais como vinculados ao bolsonarismo. Numa primeira cena desse filme monstruoso, desse filme terrível, um filme de terror, então o ministro Alexandre de Moraes escolhia os seus alvos. Existem mensagens que comprovam, por exemplo, que o ministro Moraes ele queria a desmonetização da revista OS e de outras revistas golpistas. Como o investigador do TSE só encontrou matérias de cunho jornalístico, perguntou para o juiz instrutor, para o braço direito do Moraes, o que ele devia fazer. Então, esse braço direito do Moraes foi categórico. Pediu a ele que use a criatividade para encontrar qualquer coisa contra a revista, como comentários ácidos, a fim de subsidiar a decisão de desmonetização da revista. Ou seja, se não tiver nada errado, invente. Em outra mensagem, em plena campanha eleitoral de 2022, o juiz instrutor diz que o ministro pediu para verificar as redes sociais dos deputados bolsonaristas para ver se eles estão ofendendo ministros do STF, do TSE e divulgando fake news, com o objetivo declarado de multá-los. Ele estabeleceu os alvos para depois buscar informação. Ou seja, não partiu do fato para investigar pessoas, partiu das pessoas para procurar alguma coisa errada. Ou seja, gente, ele já tinha decidido multar os alvos e procurava apenas um pretexto. Em seguida, ele listou os alvos. Quem? A Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros, o Daniel Silveira e outros. Outras mensagens mostraram que o ministro queria pegar Eduardo Bolsonaro, que foi chamado de bandido pela assessoria do Moraes, sem direito à presunção de inocência. E ele nem acusado é. Cadê os garantistas, aqueles que falavam tanto da presunção de inocência? Aí vem a segunda cena desse filme de terror. Depois escolhidos os alvos, acontecia o envio por Moraes de pedidos de produção de relatórios contra os alvos pré-selecionados para o juiz instrutor do seu gabinete, do Supremo Tribunal Federal, o Ayrton Vieira, e o Ayrton Vieira recebia esses pedidos de produção de informação e em seguida repassava os pedidos via WhatsApp, sem qualquer tipo de formalização, para o Eduardo Tagliaferro, que era então chefe do órgão de combate à desinformação do TSE. O Tagliaferro então monitorava as redes sociais dos alvos selecionados por Moraes e enviava os relatórios para o gabinete do ministro no Supremo, onde esses relatórios abasteciam o inquérito das fake news. E aí agora vem a terceira cena do filme, desse filme de abusos, desse filme de terror, que é a cena mais terrível de todas. O ministro, ele queria decidir os casos contra os seus alvos,